Jael, a heroína inesperada. O silêncio, em um conflito, às vezes é a pior parte. O silêncio que vem depois do grito, a poeira que baixa, após a batalha perdida, a esperança que se esvai, como água entre os dedos, era assim que viviam, sob o jugo de um inimigo implacável. O sofrimento havia se tornado a paisagem comum de seus dias. Mas e se, no meio desse desespero, Deus já estivesse tramando o fim? E se a resposta não viesse com um exército, mas fosse forjada nas mãos de quem ninguém esperava, nas mãos de uma mulher quase anônima, daquelas de quem a Bíblia fala pouco, mas cujas ações ecoam pela eternidade? Seu nome era Jael. Para entendermos a grandeza de Jael, precisamos voltar àquele tempo dos juízes de Israel. A nação hebreia estava de joelhos após 20 anos de opressão. O general Císera e seus 900 carros de ferro não eram apenas um exército. Era uma sombra que encobria o sol, a certeza de que a liberdade era uma lembrança distante. O povo clamou, e Deus, ouvindo, desenhou uma estratégia que desafiava toda a lógica. Enquanto a profetisa Débora e Baraque se preparavam para a guerra, o cenário final da libertação estava sendo armado em um lugar inusitado, uma simples tenda em Zaanaim, nos arredores de Quedes. Era a tenda de Éber, o queneu, e naquela tenda vivia Jael, sua esposa. Os queneus, o povo de Jael, eram nômades de linhagem midianita, e crucialmente havia paz entre eles e o inimigo. Jabim, rei de Hazor. Esse detalhe era a peça-chave no tabuleiro de Deus. Quando a batalha se iniciou e o próprio Císera viu seu exército ser desbaratado, ele fugiu a pé, ferido e exausto. E para onde corre um homem nessa situação? Para onde parece haver abrigo e neutralidade? Ele correu em direção à tenda de Jael, porque sabia que ali, teoricamente, estaria a salvo, acreditava piamente naquela aliança política. O que ele não sabia é que havia uma aliança maior em jogo, uma aliança entre o coração de Jael e os propósitos do Deus de Israel. Císera chegou à tenda, e Jael saiu ao seu encontro. Vem, Senhor, vem para minha tenda. Não temas, disse ela. Em sua voz não havia medo, havia uma calma e determinação sobrenatural, a serenidade de quem sabe que está no centro da vontade de Deus. Ela o convidou para dentro, para o espaço mais sagrado de uma mulher naquela cultura. Ele, que comandara milhares, estava agora à mercê de uma única mulher. Pediu água, e ela, com astúcia divina, deu-lhe leite, um ato de hospitalidade que, ironicamente, o acalmou e aprofundou seu sono. E ele adormeceu, confiante, seguro. Enquanto isso, o coração de Jael já estava decidido. Ela não estava apenas abrigando um fugitivo, ela estava prestes a cumprir a profecia declarada por Débora, aquela que traria o fim do sofrimento do povo de Deus. E então, naquele silêncio sagrado, Jael estendeu a mão, não para uma espada, mas para uma estaca de tenda, para o objeto comum do cotidiano, que sustentava sua casa. Nas mãos de Deus, aquela estaca se tornaria uma arma divina, aquele martelo, um instrumento da justiça celestial. O som ambiente some, restando apenas a respiração e os batimentos cardíacos de Cícero, com um único golpe preciso e decisivo. O barulho de 20 anos de opressão se calou, não no campo de guerra, mas no espaço doméstico. Jael cumpriu a solene realização. O sofrimento de uma nação findou com um ato silencioso de obediência corajosa. E a história não termina aí. Débora, em seu cântico de vitória, declarou: Bendita seja Jael sobre as mulheres que habitam em tendas. Ela foi celebrada como a heroína inesperada. Mas é crucial entendermos o cerne desta história para os nossos dias. O chamado de Jael não era sobre morte física, como foi naquele contexto específico. Era sobre coragem e bravura para cumprir os propósitos de Deus. Hoje, nossos inimigos não são de carne e osso, são espirituais. E o nosso martelo, a nossa estaca, não é feita de metal, mas de oração. São as nossas petições fervorosas, nossa comunhão com Deus, que vão diretamente ao coração das batalhas que não podemos ver. Jael nos ensina que Deus usa o que temos em mãos. A sua oração, no seu lugar secreto, na sua tenda comum, pode ser um instrumento que Deus
usará para quebrar cadeias e trazer libertação. Qual é a estaca que você tem em suas mãos? Qual é a oração que Deus está colocando em seu coração para que você, com coragem, erga como um martelo contra a opressão? A história de Jael se encerra com um cântico e uma profecia que ecoa até nós hoje, um decreto que podemos fazer em oração. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam, sejam como o sol, quando sai na sua força. Que sejamos como Jael, que em obediência viu os inimigos de Deus serem derrotados, e que, por amá-lo, sejamos como o sol em todo o seu vigor, trazendo a luz da libertação para um mundo que ainda vive em sombras. Uma tenda, uma mulher, uma estaca, um propósito, a liberdade de uma nação começou com um sim silencioso, que o nosso sim possa ser igualmente corajoso. Você conhecia a história de Jael? Comente a respeito. Vou adorar saber sua opinião. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Tem vídeo novo todos os dias.